Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo, mais uma live, falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, de sabedoria e vida plena, e vida plena. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Tudo está dentro de você, tudo está dentro de você. Então resolva suas questões internas, resolva tudo que está dentro de você, e aí o que está fora vai ficar bonito, vai ficar bom, vai ficar maravilhoso. Você vai ter vida plena, você vai ter sabedoria, você vai ter riqueza, você vai ter tudo de bom dessa vida. Então faça você um excelente dia. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o livro, mais um capítulo do livro de Êxodo, o segundo livro de Moisés, o segundo livro da nossa Bíblia Sagrada. Aqui não falamos de religião, nosso intuito aqui não é falar de religião. Nosso intuito aqui é ler e comentar a Bíblia. E a Bíblia não tem nada a ver com religião. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia, na verdade, é o manual de instruções para a sua vida. É o livro da vida. Então, bora lá, vamos começar aqui a nossa leitura. Vamos ler e comentar o capítulo 3 do livro de Êxodo. Mas antes de começarmos, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar uma fortalecida no nosso trabalho, para nos ajudar a levar esse trabalho para mais e mais pessoas, para mais e mais pessoas. E para você se inscrever, basta apenas você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, seja no seu computador, no seu tablet, no seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Então vamos aqui pegar a nossa Bíblia Sagrada, A minha versão aqui é a Bíblia King James 1611. Então vamos abrir aqui o manual de instruções para a vida, tudo que você deseja saber sobre sua vida, tudo que você queira saber sobre sua vida, porque as coisas funcionam e porque as coisas não funcionam na sua vida, você vai encontrar respostas aqui na nossa Bíblia Sagrada, no nosso manual de instruções para a vida. Tudo que você queira saber sobre sua vida, você encontra as respostas na Bíblia Sagrada, no manual de instruções. Então vamos continuar aqui a nossa leitura. Estamos fazendo a leitura do livro de Êxodo. Atualmente estamos aqui no capítulo 3, né? Então já passamos pela a parte onde que o povo de Israel, né, começa a ser escravizado, o povo judeu começa a ser escravizado no Egito, perfeito? E aí nasce um menino muito formoso, um menino muito bonito, e a ordem do faraó daquela época era o quê? Todos os filhos homens que nascessem dentro do povo, dentre o povo hebreu, entre o povo judeu, deveria ser morto. Esta foi a ordem que o faraó deu para as parteiras da época, mas as parteiras não cumpriam as ordens, porque elas diziam que as mulheres judias, as mulheres hebreias eram muito astutas, elas tinham a bênção de Deus. Então, quando as parteiras chegavam lá, elas já tinham tido os filhos, já haviam parido, né? Já tinham tido o filho e o filho era escondido. Então, houve uma época onde que uma mulher, uma hebreia, teve um filho, esse filho era muito bonito, ela escondeu o filho por 3 meses, e quando não podia mais, quando não conseguia mais esconder o filho, ela fez uma pequena balsa, um pequeno cesto, e escondeu o menino lá e colocou o menino no rio, e esse menino foi criado pela filha do faraó, e a filha do faraó deu o nome para esse menino de Moisés, que significa que eu tirei ele da água, tirei ele do rio. Então Moisés foi criado pela filha do faraó e foi criado como um egípcio.
Foi criado como se fosse um deles, um egípcio. Perfeito? Mas Moisés, sabendo que era filho de Hebreia, que ele era um hebreu, ele depois de adulto, já adulto, ele passou passou a visitar os campos de concentração, como se poderia dizer, ou os campos de trabalho forçado, e lá ele viu um egípcio batendo em um hebreu. Ele, não contente com aquilo ali, foi lá, começou a brigar com aquele egípcio e acabou matando o egípcio. Depois, novamente, ele retorna lá, onde se fazia os trabalhos forçados, e todos os povos, todos aqueles ali já sabiam que ele havia matado um egípcio, Então o faraó descobriu e resolveu que iria matar Moisés. Moisés então fugiu para as terras de Midian, E aqui continuaremos agora com a nossa história. Então, no capítulo 3, nós vamos continuar aqui com a história de Moisés. E no capítulo 3, versículo 1 diz assim: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. Então, Moisés já se casou, né? Já se casou com uma das filhas de Jetro, que era, no caso, o sacerdote, né? Ele tinha 7 filhas, e Jetro deu uma das filhas, deu a filha Zípora dele para se casar com Moisés. Então Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus até Horebe. Então Moisés ali era um pastor de ovelhas, ele cuidava dos rebanhos ali do seu sogro, Jetro, né, que havia dado uma de suas filhas, né, a Zípora, para se casar com Moisés. Então ele estava apacentando ali, estava cuidando ali dos rebanhos de Jetro, né, e ele foi até o deserto, né, e chegou ao monte de Deus, até o Horebe. Versículo 2: E o anjo do Senhor lhe apareceu. Então, até aquele momento ali, aquele lugar não tinha esse nome, né, de o monte de Deus. Mas como Deus ali vai aparecer para Moisés, então é dado ali o nome de monte de Deus. Versículo 2: E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. Então apareceu ali o anjo do Senhor para Moisés, e ele queimava ali, era uma sarça, era uma árvore qualquer, né? E aquela árvore queimava, mas no entanto ela não era consumida pelo fogo. Parecia uma chama, como se fosse uma chama de fogo, mas aquela árvore não era consumida pelo fogo. Versículo 3: E Moisés disse: Eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não queimava. Versículo 4: E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: Aqui estou. Então Moisés estava com medo. Ele tinha medo, ele estava vendo aquela cena, né? Ele olhava para aquela cena ali da sarça, da árvore queimando, mas não sendo consumida pelo fogo. Então Deus chamou, quando viu que Moisés estava olhando, Deus chamou: Moisés, e ele respondeu: Aqui estou. Versículo 5: E ele disse: Não te aproximes até aqui, não venha até aqui, tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então Deus, vendo que Moisés olhava, ele chamou Moisés. Moisés respondeu: Aqui estou. E Deus disse a ele: Não se aproxime, não venha até aqui, pois aqui é lugar sagrado, você está pisando em solo santo. Então tire sua sandália, que aqui é terra santa. Versículo 6: Além disso, ele disse: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus.
Então Deus diz a ele, olha, não se aproxime, aqui é local santo, você está pisando em solo santo. Eu sou o Deus dos seus pais, de seus pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas Moisés escondeu sua face, aí Moisés verdadeiramente ficou com medo. Moisés ficou com medo, porque ali ele estava falando diretamente com o Senhor. Versículo 7. E o Senhor disse, certamente a aflição de meu povo que está no Egito, eu ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. Então Deus aparece ali para Moisés e diz, eu sou o Deus de seus pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó, seus antecedentes, perfeito? E eu ouvi o clamor do meu povo, que está sendo escravizado no Egito, e ouvi o clamor, porque eles estão sofrendo na mão daqueles capatazes. E era exatamente o sentimento de Moisés também, né? Moisés, ele estava angustiado por tá vendo ali seu povo sofrer, por estar vendo ali seu povo sofrer tanto na mão dos capatazes, na mão do povo do Egito. Beber um pouco de água aqui para hidratar um pouquinho a garganta aqui. Versículo 8. E eu desci, é Deus falando com Moisés, e eu desci para libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra, para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, e para o lugar dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos heveus, e dos jebuseus. Essa terra que Deus está se referindo aqui, no caso, é a terra de Canaã. É onde Abraão chegou, né? Abraão chega em Canaã, que é a terra prometida, e ele ergue um altar para glorificar a Deus. Mas quando ele faz isso, ele percebe que Canaã já está sendo habitada. Então, quando Abraão chega, e Abraão ele conviveu muito bem ali com todas aquelas outras tribos, todos aqueles outros povos. Então, quando Abraão chega em Canaã, já existiam lá todos esses povos que estão descritos aqui. Então Deus diz a Moisés, eu desci para libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que emana leite e mel, para o lugar dos cananeus. Então já existiam lá, quando Abraão chega lá atrás, dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus e dos heveus e dos jebuseus. Então já existiam 6 povos lá quando Abraão chega. E Abraão deixa muito claro para seu sobrinho Ló, que Abraão, a comitiva de Abraão, ele tinha o sobrinho dele, que era Ló, e ele deixa bem claro. Enquanto Ló queria lutar com aqueles povos para tomar aquele lugar, para tomar aquelas terras, Abraão deixa bem claro para Ló, para a gente tomar essa terra, nós vamos ter que matá-los, vamos ter que matar todo esse povo. E Ló diz, certamente, mas Ló diz, somos em maior número, estamos em maior número, então vamos lutar e vamos tomar essas terras aqui. Mas Abraão, pela sua sabedoria, pela sua natureza, que Abraão era um homem de conhecimento natural, Abraão não precisava de livro, não precisava de 10 mandamentos, não precisava de nada disso para fazer o que era certo. Abraão diz, então, a terra é deles, não vamos lutar, não vamos matar ninguém, não vamos ter que matar ninguém, não precisamos matar ninguém, nós podemos conviver muito bem aqui, todos nós, entre eles, porque essa é o desígnio de Deus, essa é a verdadeira obra de Deus. É você conviver com as pessoas sem precisar brigar, sem precisar lutar, sem precisar matar. Olha aí no que dá todo esse monte de guerra, de violência, de morte, apenas para se tomar território, apenas para se tirar o que o outro tem. Esta é a verdade.
Então o que Deus está falando aqui que é que o povo de Israel deve voltar para aquele lugar, mas para viverem pacificamente entre os outros, Ele não está falando aqui para Moisés matar ninguém. Versículo 9. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim. E eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Então Deus, ele se lembra aqui do seu povo, o povo de Israel, que está sendo feito de escravo, está sendo oprimido no Egito, e ele veio aqui para fazer com que Moisés liberte todo aquele povo, todo o seu povo, todo o povo de Israel. Versículo 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Deus fala, venha, vamos tirar aquele povo, através de você, nós vamos tirar aquele povo, vamos tirar o meu povo da opressão do povo do Egito. Versículo 11. E Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e para que eu tire os filhos de Israel do Egito? Então era Deus falando ali com Moisés, mas Moisés não acreditava, Moisés não estava acreditando naquilo. Então ele diz para Deus, quem sou eu para que o Faraó me receba e tire os filhos de Israel do Egito? Quem sou eu? Então o Faraó não vai me receber, o Faraó não vai me ouvir. O Faraó não vai aceitar, não vai querer, não vai libertar de maneira nenhuma o povo de Israel. Versículo 12, ele disse, certamente estarei contigo. Deus falando agora com Moisés. E ele disse, certamente estarei contigo. E este será um sinal para ti de que te enviei quando tiveres tirado o povo do Egito. Vós servireis a Deus sobre este monte. Então, a Moisés ali, ele não acredita que ele possa, né, retirar ali o povo, do Egito. Ele não tem poder para isso. O faraó não vai aceitar, o faraó não vai libertar o povo de Israel apenas porque Moisés está pedindo. Mas Deus diz para ele, eu estarei com você, e eu estarei com você, e você vai, através de você, eu vou livrar o povo do Egito, o povo de Israel da escravidão. Versículo 13. E disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que direi a eles? Então aqui fica bem claro que Moisés, mesmo estando falando com Deus, ele não acreditava naquilo, né? E ele não tinha fé que ele poderia retirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Então ele pergunta aqui para Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser que o Deus de vossos pais me enviou a eles, e eles me perguntarem qual o seu nome, o que vou dizer? Versículo 14, e Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou, somente isso, você só precisa dizer isso a eles. Eu sou o que sou. E ele disse, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Esta frase, esta expressão é muito poderosa, porque o poder está em você. Eu sou, o poder de Deus. O poder de Deus, você poder dizer, eu sou a imagem, eu sou a criação, eu sou a imagem, a semelhança de Deus, porque Deus me criou a sua imagem e semelhança. Então eu sou filho de Deus, eu sou a criação de Deus, eu sou o que sou. Então uma frase poderosíssima, eu sou. Versículo 15, e Deus lhe disse mais,
a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre, e este é meu memorial para todas as gerações. Então Deus disse a Moisés: diz ao teu povo, diz ao povo de Israel: o Senhor Deus de vossos pais me enviou, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então basta dizer quem é Deus? Deus, eu sou. Eu sou. Deus é o eu sou. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Versículo 16: vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: eu certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Então diz para eles, fale para os anciãos, os mais velhos, os mais sábios de Israel, que Deus tem visitado a eles e tem visto tudo que está acontecendo na vida deles, toda a escravidão, toda a opressão, toda a humilhação que eles estão sofrendo aqui no Egito. Versículo 17: e tenho dito: eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, dos heteus e dos amorreus e dos ferezeus e dos heveus e dos jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. Então Deus diz a Moisés: vá e diga aos anciãos, diga aos mais sábios, diga aos mais velhos, que eu farei este povo subir até a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, toda aquela terra que emana leite e mel, uma terra grande, uma terra próspera, uma terra de muita riqueza, de muita riqueza. Então diga a eles que eu vos farei subir até esta terra. Versículo 18: e eles ouvirão a tua voz. Deus falando ainda com Moisés, Deus continua aqui falando com Moisés: e eles ouvirão a tua voz, e irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e lhe direis: o Senhor Deus dos Hebreus se encontrou conosco, e agora deixa-nos ir, e suplicamos 3 dias de jornada para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Então é Deus falando aqui com Moisés. Então se reúna com os anciãos, se reúnam com os mais sábios, os mais velhos ali do povo de Israel, se dirijam até o faraó e peçam para que ele deixe vocês ir, e que ele dê 3 dias de caminhada, 3 dias de vantagem para vocês, para que vocês possam erguer altares e fazerem sacrifícios para o Deus de vocês. Então aqui é Deus dizendo a Moisés: se dirijam até o faraó. Vão até o faraó, você e os anciãos, você e os mais velhos, os mais sábios do povo de Israel, se dirijam e peçam para que ele, o faraó, deixe vocês ir, deixe vocês partirem, que ele liberte o povo de Israel da escravidão. Versículo 19: e eu tenho certeza de que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma mão poderosa. Então, com certeza, o povo ali, o rei, o faraó, não vai deixar vocês ir. Mas através de uma mão poderosa, através do meu poder, ele vai acabar libertando vocês. Ele vai acabar libertando vocês. Versículo 20: e eu estenderei a minha mão, e oferecerei e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio deles, e depois disso ele vos deixará ir. Então eu estenderei minha mão e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio deles. Versículo 21: e eu darei favor a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando fordes, não ireis
de mãos vazias. Então eu vou favorecer muito o povo de Israel, e quando vocês partirem, vocês não vão partir de mãos vazias, E eu, Deus, vou ter que, sabendo que o faraó, sabendo que o povo do Egito não vai querer libertar vocês, então eu vou enviar algumas pragas para que eles possam conhecer o poder do Deus dos judeus, do povo de Israel. Versículo 22. Mas cada mulher pedirá de sua vizinha, e da que estiver hospedada em sua casa, joias de prata e joias de ouro, e vestes, e as poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Então, versículo 22, o último versículo aqui do nosso capítulo, né? Deus diz assim: mas cada mulher pedirá de sua vizinha e da que estiver hospedada em sua casa joias de prata e joias de ouro e vestes, e as poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios, Então aqui é marcado, nesse capítulo aqui é marcado o encontro, é o primeiro encontro de Moisés com Deus, e Deus aparece para ele como uma nuvem de fogo que queimava uma salsa, e ele dá incumbência, porque ele sabia que Moisés também estava muito perturbado com a escravidão do seu povo, com a escravidão do povo hebreu, o povo de Israel. Então ele vai dar essa missão para Moisés. Ele sabia que Moisés era um homem sábio, um homem de muito conhecimento, que tinha sido criado ali no leito, tinha sido criado pela filha do faraó. Então Moisés era um homem de muito conhecimento, ele tinha muito conhecimento. Então ele diz para Moisés: Moisés, você está incumbido de libertar o meu povo, o povo de Israel, da escravidão do Egito, e eu te ajudarei. Mas Moisés não acreditava em nada daquilo, ele não estava acreditando naquilo, mesmo Deus falando diretamente com ele. Mas ali começa a missão de Moisés, é nesse momento que começa a missão de Moisés, e ele vai fazer mais para frente a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. É claro que isso demanda tempo, né? Isso não foi feito do dia para a noite. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e comentamos o capítulo 3 do livro de Êxodo. Mais um capítulo, mais um vídeo de muita sabedoria, de muito entendimento, de muita riqueza, de muito conhecimento. Então, para você que acompanhou nosso vídeo aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida, meu muito obrigado, que você tenha vida plena, rica, próspera e com muita sabedoria. Perfeito? Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, basta você apertar um pequeno botão aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook. Perfeito? Não paga nada, é totalmente de graça. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, faça uma excelente vida, faça um excelente dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!